Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Hoje eu tenho um texto maravilhoso para você entender o que era o casamento judaico na época de Jesus e o casamento que vai acontecer muito em breve de Jesus com a sua noiva. É um belíssimo texto para refletirmos o valor que tem esse casamento. Escute aqui. Quando um jovem judeu, nos tempos de Jesus, encontrava a mulher que queria, ou a mulher que seu pai dizia que seria ela que iria casar com ele, o noivo, o rapaz, deveria se aproximar dela com um contrato de matrimônio. Ele deveria ir à casa dela com uma proposta, um acordo legal e verdadeiro, dando os termos pelos quais ele estava propondo o casamento. Nesse contrato, ele dizia o que é que ele faria pela noiva e como ele gostaria que a noiva fosse e o que ela deveria fazer por ele. Tudo tinha que estar no contrato. O mais importante a ser considerado no contrato era o preço que o noivo estaria disposto a pagar para desposar aquela noiva em particular. Então, o mais importante seria o preço que ele iria dar. Então, o noivo deveria pagar esse valor. E devemos ver que esse valor não era qualquer valor, modesto e barato, mas deveria expressar o grande custo que aquele item, a noiva, lhe traria. Essa era a ideia. O jovem não deveria se iludir que estaria adquirindo algo que não fosse dispendioso, comprando a noiva por um preço barato. Ele deveria pagar caro pela noiva que escolhesse. E Jesus pagou esse preço altíssimo pela noiva. Deu a sua própria vida, derramou seu sangue para comprar a noiva. O preço foi pago. Por isso que devemos amar a Jesus por esse ato. Porque o preço que ele pagou para poder casar conosco foi altíssimo. Devemos valorizar este ato. Porque a noiva tem um compromisso agora com o noivo e ele já pagou o preço. Quando esse assunto estava encerrado, o noivo deveria partir. Ele deveria fazer um breve discurso à sua noiva dizendo: "Eu vou preparar lugar para você." E ele deveria retornar à casa de seu pai. E o que foi que Jesus disse ali aos discípulos? João capítulo 14, ele falou o seguinte: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também." Então o noivo fez essa promessa de que iria preparar um lugar, mas voltaria. Jesus nos prometeu. Ele subiu e quando os discípulos estavam olhando ali para cima, os varões, os anjos que estavam ali, disse: "Galileus, varões galileus, por que estão olhando para cima? O mesmo Jesus que subiu, ele voltará também." Então existe uma grande promessa que o noivo vem buscar a sua noiva. De volta à casa do pai, o noivo deveria construir para ela uma câmara de núpcias, uma pequena suíte, na qual eles teriam sua futura lua de mel. Devemos notar que esse era um empreendimento complexo para o noivo.
Ele deveria realmente edificar um aposento separado da casa de seu pai. A suíte nupcial deveria ser linda. Ninguém passa lua de mel em qualquer lugar. Por isso é que ela tinha que ser linda. E ali deveria haver provisões estocadas, escute isso aqui agora. Ali deveria haver provisões, mantimentos estocados, pois o noivo e a noiva deveriam permanecer 7 dias ali dentro. Eles ficavam nesta lua de mel durante 7 dias. E o paralelo que nós temos é que Jesus, depois que levar a sua noiva para o grande casamento, vai passar 7 anos com ela, festejando o seu casamento, e depois dos 7 anos é que ele vai descer e apresentar a noiva aos convidados, como nós vamos ver aqui durante a lida desse texto. Esse projeto de construção da câmara nupcial tomaria praticamente 1 ano, e o pai do noivo deveria ser o juiz sobre quando a obra estaria terminada. Então, o pai é que diria se estaria terminada aquele quarto ou se faltaria alguma coisa para completar, porque o pai queria ver tudo bem feito, tudo pronto para que a noiva fosse morar com ele lá. E a lógica nisso é que, se ficasse à vontade do noivo, ele faria aquele quarto de qualquer jeito, ele colocaria tudo, ele queria estar com a noiva e iria logo buscar a noiva. Ele faria de qualquer jeito, super rápido, para estar logo com a noiva. Mas o pai do noivo, que já havia passado por isso na vida e estava menos ansioso, deveria dar a palavra final sobre a obra estar terminada ou não. E assim, se ficasse tudo pronto, ele iria dizer ao noivo para ir tomar a sua noiva e buscar a sua noiva. Por isso é que ninguém sabia, o noivo não sabe a hora, não sabia a hora que ele iria realmente apanhar a noiva. O que está escrito em Mateus, capítulo 24, verso 36 é: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, quando Deus disser a Jesus, tudo está pronto, vá buscar a noiva, então ele vem buscar a sua noiva. Por sua vez, a noiva estaria obrigada, agora é para nós, escute isso aqui, por sua vez, a noiva estaria obrigada a esperar pacientemente. A noiva tem que esperar pacientemente, porque o noivo vem. Então, se você está impaciente, acalme-se, porque a promessa foi feita. O noivo pagou o preço alto, derramou o seu sangue. Foi o preço para estarmos com o noivo. Então não adianta lamuriar-se, não adianta blasfemar porque o noivo está demorando, porque ele vem. A noiva seja paciente, porque o noivo vem. Ela deveria gastar tempo em preparar seu enxoval e estar pronta quando o noivo chegasse. Você já preparou o enxoval? E o que seria esse enxoval? Imaginemos, coloquemos a nossa mente para funcionar. O enxoval da noiva é estar com as vestes limpas, estar antenada com o Senhor, orando, buscando a Deus, lendo a sua palavra, estar caminhando pelo caminho estreito, não estar ouvindo os murmúrios que estão à sua volta. Isso tudo faz parte desse enxoval. A noiva está com a sua mente limpa, os seus cabelos penteados,
sem perturbações. A tradição mandava que ela deveria ter consigo uma lâmpada de óleo em caso do noivo chegar em altas horas da noite escura, pois ela deveria estar pronta para viajar de um momento para o outro, assim que solicitada. Por isso é que vem a parábola das virgens prudentes e as virgens nécias, quando as nécias não têm o óleo pronto para receber o chamado do noivo. O Espírito Santo tem estado conosco e nós precisamos a cada dia estar enchendo esses nossos vasos com o poder do Espírito Santo, com a esperança e a certeza de que o noivo está vindo. Não deixe a sua lâmpada apagar. Esteja aos pés do Senhor, buscando-o. O dia tem 24 horas. Precisamos tirar alguns momentos para estar fazendo a nossa parte com o Senhor, lendo a sua palavra, orando, conversando com Ele, pedindo a ajuda do Espírito Santo. Isso é manter a lâmpada acesa, porque se você está somente se preocupando com as tarefas do dia a dia, as perturbações, os problemas, a sua lâmpada vai apagando, a sua fé vai esfriando, o seu desejo vai diminuindo, porque as preocupações vão ocupando o lugar do desejo de estar com o noivo. Durante esse longo período de espera, a noiva deveria ser conhecida como consagrada, separada e comprada por preço. Você ouviu o texto. A noiva ela é consagrada, separada. Significa que nós estamos separados e temos que agir desta maneira, separado das coisas deste mundo, do sucesso deste mundo, do querer ganhar dinheiro, dinheiro e dinheiro. Nós temos que estar focados no Senhor, temos que estar focados nas coisas do alto, porque breve nós vamos estar lá. A noiva era verdadeiramente uma senhora à espera, mas não havia dúvida sobre o retorno do noivo. Algumas vezes o jovem poderia se ausentar por período realmente longo, mas, obviamente, ele tinha pago um alto preço por sua noiva. E apesar de haverem outras mulheres disponíveis, ele certamente voltaria para a sua escolhida, com a qual havia celebrado o contrato. Então, muitos estão achando que o noivo está demorando demais, mais de 2000 anos, mas ele fez uma promessa. E por mais que no nosso tempo achemos que o noivo está demorando para vir nos buscar, ele virá nos buscar. Por isso, não se desespere, não desanime, não desista da caminhada, não pendure suas harpas no salgueiro. O noivo ele fez uma promessa, ele pagou um alto preço de sangue e ele vem nos buscar. Temos que ser pacientes e esperar com paciência no Senhor. A noiva, nesse período de espera, deveria usar um véu, sempre que saísse de casa, a fim que outro jovem soubesse que ela estava comprometida, e assim não se aproximariam dela com outra oferta de casamento. Hoje, a noiva de Cristo deve se apresentar com um véu, um posicionamento. Aqueles que não compreendem nossa aliança com o Senhor tentarão nos oferecer outros contratos, que violariam aquele que fizemos com o nosso noivo. Ela deve resistir aos que ofereçam traições e aguardar por aquele que pagou preço por ela. Ela deve resistir aos que ofereçam traições e aguardar por aquele que pagou o preço por ela. Onde quer que estejamos, por onde quer que andemos, as pessoas têm que ver a diferença. Esse é o véu que precisamos colocar, um véu de servo e serva de Deus, porque muitos se igualaram. Hoje não sabe-se mais quem é quem
está uma mistura só. Mas existe um povo que está fazendo a diferença. E as pessoas estão olhando, o inimigo está olhando e está vendo que estamos com o véu do Senhor sobre nós. É isso que precisamos ter em mente. Fazer a diferença em todos os sentidos, para que as pessoas vejam que aquela pessoa que diz ser servo e serva de Deus realmente é. Quando o ano vai passando, a noiva deve convocar suas irmãs e suas melhores amigas e todos os demais que deveriam ir com ela para as bodas, quando da chegada do noivo. E todos deveriam ter suas lâmpadas com óleo prontas. Se nessa altura alguém vê o noivo trabalhando para concluir sua câmara nupcial, perguntasse a ele: quando será o grande dia? Ele teria que responder: só meu pai sabe. Finalmente, a câmara nupcial ficaria pronta, e o noivo deveria então convocar seus jovens amigos para acompanhá-lo na jornada ansiosa em busca da noiva. O grande momento chegou, e o noivo está mais que preparado, disso podemos ter certeza. Ele e seus amigos deveriam entrar pela noite, tentando de tudo para fazer a maior surpresa para a noiva. E essa é a parte romântica. Todas as noivas judias eram roubadas, raptadas. Rapture, em inglês é raptured, raptadas. Os judeus tinham um entendimento especial do coração das mulheres. Que êxtase e aventura para ela ser raptada, tomada durante a noite, não por um estranho, mas pelo que a amou tanto que pagou alto preço para tê-la. Por isso que nós devemos estar prontos, preparados, porque esse rapto será quando menos estivermos esperando. Por isso, temos que estar prontos para sermos raptados pelo nosso noivo, para entrarmos na nossa câmara nupcial, festejarmos 7 anos e estarmos para sempre com o nosso noivo. Na casa da noiva, as coisas deveriam estar prontas, para ter certeza que a noiva teria a maior surpresa, pois o noivo tentaria chegar à meia-noite, enquanto ela dormia. Mas as lâmpadas de óleo deveriam estar prontas, e o véu deveria estar à mão. E enquanto ela dormia vestida de noiva, ela deveria ser surpreendida com a chegada do noivo e pronta para seguir com ele. Agora existem regras que devem ser observadas quanto aos sentimentos de uma mulher. O noivo não poderia simplesmente arrancá-la de sua casa dormindo, pois é óbvio que ela estaria dormindo com os cabelos assanhados, sem aquela maquiagem pronta para o casamento. Na verdade, quando a turma de jovens amigos do noivo se aproximava da casa dela, eles eram obrigados a dar um sinal. Alguém naquela turma deveria dar um grito. E quantos sinais nós estamos tendo? Quantos gritos já não estão sendo dados de que o noivo está vindo? Se a noiva está antenada, se a noiva já está pronta, ela está ouvindo esses gritos, ela está ouvindo esses sussurros de que o noivo está vindo. Quando a noiva ouvisse aquele grito, ela saberia que seu noivo chegaria em mais alguns momentos. Ela só teria tempo para acender sua lâmpada, tomar seu enxoval e sair com ele. Suas irmãs e suas amigas que quisessem assistir às bodas também deveriam ter suas lâmpadas prontas. Ninguém poderia andar pela noite escura no terreno rochoso de Israel sem carregar uma lâmpada. Dessa forma, os jovens deveriam entrar na casa e levar as moças consigo. O pai da noiva deveria olhar a situação com outros olhos, verificando se aquele era realmente o rapaz que havia contratado o matrimônio e acompanhando a saída do grupo. As pessoas do povoado certamente seriam acordadas
de seu sono, devido à alegria nas vozes dos jovens carregando suas lâmpadas e fazendo festa pelas ruas, e todos ficariam sabendo das bodas que estavam acontecendo. E nos nossos dias, muitos só acordarão quando a noiva já tiver partido. Essa é a triste realidade. Muitos que se dizem ser noivas, mas não são, e serão pegos de surpresa, porque o noivo só levará as noivas que estão prontas. Hoje, ouvimos carros buzinando, mas naquele tempo eles viam as lâmpadas clareando a noite escura. Os que observavam talvez não identificassem a noiva, pois ela continuava usando o seu véu. Mas ela voltaria às mesmas ruas uma semana mais tarde. Seremos arrebatados. Passaremos uma semana de anos na nossa câmara nupcial com o noivo. E depois disso, depois do fim da semana, voltaremos com o noivo. E todos verão quem era realmente a noiva. Mas a noiva voltaria às mesmas ruas uma semana mais tarde, com o noivo, e então não estaria mais usando véu. Com o retorno da noiva, junto de seu noivo, todo o povo saberia quem realmente havia se casado e entenderiam o verdadeiro significado daquelas bodas. Será que você está entendendo o texto? Será que você está realmente sendo esta noiva que vai casar? Ou você está brincando, quebrando o contrato que o noivo fez e achando que ele vai chegar e não vai descobrir que o contrato foi quebrado? Quando o grupo chegasse à casa do pai do noivo, a noiva e o noivo deveriam entrar na câmara nupcial e trancar a porta. Ninguém mais poderia entrar. O pai do noivo, enquanto isso, deveria receber os convidados para as bodas, seus amigos, e estarem prontos para celebrar o novo matrimônio, já que o casamento duraria 7 dias, até que a noiva e o noivo saíssem da câmara nupcial. O trabalho era de grande monta. Ocasionalmente, os anfitriões poderiam ficar sem vinho para servir, como está escrito lá em João. Mas as celebrações não começariam imediatamente. Primeiro, o matrimônio deveria ser consumado. Os judeus eram um povo sujeito a muitas leis, e a lei declarava que a noiva e o noivo deveriam se tornar um só, antes do casamento ser reconhecido. Dessa forma, um dos amigos do noivo, que chamaríamos hoje de padrinhos, deveria ficar à porta da câmara, aguardando o sinal da voz do noivo. Quando o matrimônio fosse consumado, o noivo deveria anunciar ao padrinho à porta, e este deveria anunciar as boas novas aos convidados. Então as comemorações começavam e deveriam durar toda a semana. E quem é o amigo do noivo? O amigo do noivo, o Espírito Santo de Deus, ele que vai levar a noiva para consumar esse ato. E toda a terra vai saber que as noivas sumiram e que foram para o seu casamento. No final da semana, a noiva e o noivo deveriam fazer sua tão aguardada aparição para a celebração e o brinde de todos presentes. Haveria então um delicioso jantar, a ceia das bodas, a qual conhecemos como a festa do casamento para honrar o novo casal. Nesse momento, a noiva se apresenta sem o véu, pois agora ela já é uma mulher casada, e todos deveriam conhecer quem era a eleita do noivo. O novo casal e todos os convidados deveriam então encerrar a semana desfrutando de uma magnífica festa. Após a ceia das bodas, a noiva e o noivo deveriam partir, não permanecendo mais tempo na casa do pai do noivo. Eles, por outro lado, deveriam agora ir para sua própria casa, preparada de antemão pelo noivo.
A noiva de Cristo ficará por 7 anos no céu, na casa do pai do noivo, e então retornará com o noivo e ocupará o reino que ele preparou para elas. Quando o noivo e noiva viajam de volta pelo povoado, todos os habitantes percebem quem eram os noivos e onde eles passarão a morar desde então. Esta é a cerimônia completa do casamento judaico na época de Jesus em toda a sua glória. Que lindo texto esse, mostrando como é o casamento judaico, fazendo o paralelo do que será o casamento da noiva do Cordeiro. Espero que você reflita sobre esta mensagem, porque este casamento está para acontecer. A noiva está para entrar na sua câmara nupcial. E o mundo gritará, enlouquecerá, e verão que aqueles que eles tanto desdenhavam, que eles tanto jogavam pedras, que eles tanto humilhavam, era a noiva do Cordeiro. Por isso precisamos estar com a nossa vida em uma integridade total com o Senhor, à espera do noivo. Não andando num caminho largo, mas estando no caminho estreito. Sendo paciente, tendo a certeza que o noivo cumprirá o seu contrato. Ele pagou um alto preço, porque a noiva vale muito. E os convidados, o cosmo inteiro, os anjos, os serafins, os querubins, todos estão esperando para ver a noiva. Todos querem conhecer a cara da noiva. Todos querem ver a noiva sem o véu. É a festa mais esperada de todos os séculos, o casamento do Cordeiro. E nós, como noivas, precisamos estar alegres, mesmo com todos os problemas que estamos passando. Mas temos que ter essa ansiedade, esta alegria de saber que o noivo cumprirá o seu contrato. Ele prometeu, ele pagou o preço, deixou de presente o Espírito Santo de Deus, para que esteja sempre nos dizendo: espera que o noivo vem. Espera que o noivo vem. Não desista, não desanime, não blasfeme, não murmure. Espera que o noivo vem. Por isso, a lição desse texto maravilhoso é para termos e estarmos pacientes, em paciência, esperando o nosso noivo gritar que chegou a hora e subiremos ao seu encontro. Passaremos 7 anos em uma linda festa e, infelizmente, aqui na terra, dor e dor. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você é noiva, você está pronta, está com a lâmpada acesa, só esperando o grande grito: eis que o noivo chegou. Deus te abençoe poderosamente.